Fala galerinha, tudo bem? Eu sou o Beto, professor de Física aqui na oficina e hoje vou falar rapidamente para vocês, coisa simples, mas interessante. Vamos trocar uma ideia sobre corrente elétrica. Vamos lá? Fala moçada, tudo bem? Então vamos falar de corrente elétrica, mas antes de mais nada, não esqueça de curtir, compartilhar, deixar o seu comentário lá no nosso vídeo, beleza? Então vamos nessa. Como eu disse para você, rapidamente para você, coisinha rápida mesmo, sobre corrente elétrica. Há um conceito extremamente importante para nós aqui na física, para a eletrodinâmica. E o que seria essa corrente elétrica? Quando você fala de corrente, é importante que você entenda como sendo um movimento organizado de portadores de carga. É isso mesmo. É como se você conseguisse ordenar cargas elétricas em um movimento em que todo mundo vai para o mesmo lado. A gente vai pôr ordem na coisa. E esse movimento organizado chamamos de corrente elétrica. Só que para que você consiga ter a tal da corrente elétrica, nós precisamos respeitar duas condições importantíssimas. Condição número 1, que você tenha um caminho físico. E esse caminho físico serão os nossos fios de ligação. Você pode ver, na tua casa você vai encontrar fio para todo lado. Talvez ele não esteja aparente, mas eles estão lá para conduzir a sua corrente elétrica. E uma segunda condição importante que precisamos sim ter é que você estabeleça uma DDP, uma diferença de potencial elétrico, meu amigo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou representar para você o circuito elétrico mais básico, mais simples possível, mais suficiente para você fechar hoje a ideia de corrente, que é o circuito que você tem, por exemplo, numa lanterna. Uma lanterna você vai ter lá uma lâmpadazinha incandescente, no caso da minha lanterna aqui, que para ela acender eu preciso fornecer energia. De onde que vem essa energia? A energia vem aqui da nossa pilha. Então a pilha é quem vai promover para você a diferença de potencial, que normalmente a gente representa por U. Por exemplo, imagine que eu tivesse uma pilha aqui de 1,5 volts. Então volt é a unidade que teremos para a diferença de potencial, a unidade da nossa DDP. Mas para que a energia que está na pilha chegue até a nossa lâmpada, eu preciso, como eu disse para você, não só da diferença potencial, eu preciso de um caminho. Eu tenho que garantir que os eletrõezinhos, os nossos portadores de carga, no caso serão os elétrons livres, levem essa energia até a minha lâmpada. Por isso que você vai precisar dos fios de ligação. Então um fiozinho eu ligo aqui na minha lâmpada, um outro fiozinho sai da mesma e ó, põe na outra pontinha. Ah, Beto, não entendi. O que você tem na pilha, lembra que tem um lado maior e um menorzinho, um lado saliente? Este representa para nós o polo positivo da sua pilha. E do outro lado, você tem o polo negativo. Por isso que a gente tem um potencial elétrico maior, um potencial elétrico menor, portanto se gerou uma diferença de potencial. E é isso que vai obrigar que os nossos portadores de carga se movimentem de forma ordenada. Então, convencionado o sentido da corrente. Sai do polo positivo, olha lá, sai do nosso polo positivo e percorre todo o nosso circuito. Quer dizer que a hora que eu fechar o contato, olha que a lâmpada faz, minha lâmpada vai acender aqui, porque ali você vai ter o efeito Joule acontecendo. A energia elétrica lá na minha lâmpada vai ser convertida em energia elétrica, esquenta o filamento até ele encandecer. Esse é o princípio desse tipo de lâmpada. Mas a ideia hoje não é discutir em si o efeito Joule ou o princípio da lâmpada, mas é discutir a corrente. Então, esse movimento ordenado assim representamos, saindo do polo positivo, passando pelo circuito, retornando ao polo negativo. Aqui, como é uma dica rápida, não estou querendo destrinchar ainda mais e falar como que ficaram lá dentro do condutor os nossos portadores de carga. A gente quer a avaliação geral, a corrente em si. E essa corrente é uma medida em si de fluxo. Nós vamos contabilizar aqui no nosso condutor, numa seção reta, a quantidade de carga elétrica que atravessa o nosso condutor, a seção reta do condutor, num certo intervalo de tempo. Então é carga por tempo. A medida da corrente elétrica é uma medida para nós que avalia a quantidade de carga que atravessa o nosso condutor, uma seção reta do seu condutor, num certo intervalo de tempo. Então é muito fácil, Beto, só fazer um dividido pelo outro. Simples. Mas cuidado com uma coisa, as unidades que você aplica no sistema internacional, a corrente elétrica, meu amigo, nós vamos indicá-la em amperes.
amperes. Em amperes, que eu vou simbolizar pelo A. O intervalo de tempo, você vai indicá-lo em segundos. Eu ponho um S minúsculo ali. E por fim, a carga elétrica, no sistema internacional, nós vamos colocar a mesma em coulombs. Então vai ficar coulombs por segundo, que vai ser o ampere. Mas o que eu fiquei preocupado e queria hoje comentar com vocês é justamente essa questão da unidade. Porque muitos vestibulares, eles fogem um pouquinho quando a gente fala da carga elétrica, né, do nosso sistema aqui. Por quê? Porque ampere, embora seja unidade de sistema internacional, a carga a gente costuma colocar em coulombs. Quando você fala de bateria, né, de pilha, é comum aparecer o quê? É comum aparecer uma unidade prática que chamamos de ampere-hora. Todos os automóveis você vai comprar lá a bateria 12 volts, mas tem bateria maior, tem bateria menor, e aí aparece uma medida lá que chamamos de ampere-hora. Ah, Beto, o que é esse ampere-hora? É a amperagem que eu tenho na bateria? Não, não. Até é comum esse equívoco. O ampere-hora para nós é uma unidade prática de carga elétrica, onde 1 ampere-hora é equivalente a 3.600 coulombs de carga elétrica. Pô, mas por que a gente usa o ampere-hora? Só por ser uma unidade de medida maior, fica mais prática para o uso desses dispositivos. Então, por exemplo, não só o ampere-hora, mas também o miliampere-hora. Milha de milésimos, meu amigo. Então, olha lá, típico valor de uma bateria de celular. Bateria de celular, a gente fala lá algo em torno de 4.000 miliampere-hora. Ah, Beto, mas você falou que o milha é de milésimos, não é isso? É. Então, 4.000 milésimos, se você quiser, seria equivalente a falar de 4 ampere-hora. Mas é usual aparecer o miliampere também. Aquela pilha fininha, conhecida popularmente como pilha palito. Já ouviu falar? A pilha palito ou pilha AAA. Então, o que vai mudar de uma pilha para outra vai ser a quantidade de energia que eu guardo lá. Indiretamente, a quantidade de carga. Na prática, muita gente pensa, ô Beto, então é assim, quanto maior a carga que a minha bateria pode acumular, para mim é melhor? Na prática, sim. Porque maior a quantidade de carga significa o quê? Maior o tempo de uso que você tem disponível. Então a carga está associada à autonomia da sua bateria também. Então uma pilha palito, só que não é um valor certinho, tá? Varia de fabricante para fabricante, mas algo em torno de 1.000 miliampere-hora. Ah, mas ô Beto, e como é que eu uso tudo isso? Como é que eu vou fazer a continha quando aparecer esse miliampere-hora? Eu tenho que ficar decorando essa transformação? Aí que vem a dica do dia. Não fique preocupado em decorar esse valor, embora seja fácil de chegar nele. Você faz o seguinte, se você precisar calcular corrente, tempo, carga, seja o que for, e saiu das unidades do sistema internacional, não sofra, meu amigo. Faz o seguinte, você mantém a carga em ampere-hora, por exemplo. Você mantém o tempo, só que agora você põe em horas, que assim você consegue ter a resposta em ampere do mesmo jeito. Então não sofra se as medidas não estiverem no sistema internacional. Simplesmente, apareceu ampere-hora, ao invés de usar o coulomb, apareceu ampere-hora, ao invés de usar o segundo, você usa a hora. E assim você já chega no valor sem maiores problemas. Por exemplo, o Unicamp, um tempo atrás, colocou uma questãozinha que falava sobre, um drone. E aí ele queria indiretamente saber, olha, durante quanto tempo o meu drone consegue voar? E aí ele vai precisar ser alimentado por uma bateria. Mas ele me dava que a carga que você tinha disponível naquela bateria do drone era algo em torno de 900 miliampere-hora. Isso aqui é tudo um produto, tá? Roberto, não posso pensar 0,9 ampere-hora? Tanto faz, dá na mesma. E aí ele dá para você também que a corrente elétrica era de 600 miliampere. Então esse drone em funcionamento, ele tinha inicialmente uma carga disponível na sua bateria de 900 miliampere-hora e, durante o uso, a corrente que circulava em seu circuito era de 600 miliampere. A dúvida era, qual é a autonomia? Durante quanto tempo o nosso drone poderia voar? Utilizando essa bateria e com essa corrente. Olha, fácil, fácil. Vamos aplicar a definição. Corrente vai ser a carga dividido pelo intervalo de tempo. Então se for assim, olha que tranquilinho que vai ser. Corrente, carga. Eu costumo colocar aqui para vocês o valor em módulo,
Porque muitas vezes esse portador de carga para nós é o elétron, e a carga do elétron em si ela é uma carga negativa. Então, colocando módulo, resolve esse problema. Mas aqui ele já me deu o valor em módulo, está lá os 900, sobre o intervalo de tempo. E olha só, não precisaria, mas vou fazer para você. Você merece minha atenção. Vou fazer o seguinte, aqui eu vou escrever os valores com as unidades para você ver como que tudo fica muito tranquilo na resolução, mesmo com valores que estão fora do sistema internacional, querido. Vamos lá? No lugar da corrente, 600. Como eu disse, eu vou escrever com a unidade de forma proposital. Miliampere-hora. Opa, 600 miliampere, né? Isso aqui é corrente. Igual a nossa carga, 900 miliampere-hora. E tudo isso sobre o nosso intervalo de tempo. Ah, mas em que unidade que vai sair aqui, Beto? Vamos ver? Olha só. Mili e mili. Caiu fora. Ah, mas tem ali o ampere-hora. Na verdade, ampere vezes hora, não é uma coisa única, é um produtinho que você tem ali. Ampere aqui, ampere lá. Ah, então fazendo assim, o meu tempo vai sair em horas. Olha lá, sem você ficar com sofrimento. Passa o ΔT para cima, passa o 600 para baixo e ó, matamos o exercício. 900 dividido por 600. E a nossa resposta daria 1,5 horas. Ó, fácil, fácil. Então, o nosso drone conseguiria funcionar durante 1h30 com essa carga. Roberto, e se a corrente tivesse outro valor? Provavelmente o nosso tempo também mudaria. Quanto maior a corrente, que significa que você vai esgotar a bateria em menos tempo. Quanto menor a corrente, eu vou conseguir ter o uso daquela bateria por um tempo maior. É por isso que muitas vezes no seu celular, no seu tablet, o que você procura fazer? Ah, eu vou mexer com o brilho da tela. Por quê? Você vai consumir menos energia. A corrente vai ser menor, sua bateria vai ter uma autonomia maior, certo? É uma diquinha rápida, mas eu acho que vai te ajudar em muita coisa aí nos seus estudos. Tudo bem? Mais uma vez, não deixe de curtir, de comentar, compartilhar e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado, querido. Tchau, tchau.